Maria de Fátima se emociona ao contar a história da irmã levada embora, ainda bem pequena. A minha mãe sofreu uma doença, início de tuberculose, e ficou internada por volta de 3 meses no JK. E nesse período, meu pai deixou a gente, cada um com uma família. E essa irmã minha ficou com a filha de um senhor que cuidou de mim, que na época eu lembro chamava Dr. Brasil. E nesse período, o meu pai foi lá junto com uma mulher no lugar que a gente morava, que chamava Dona Palmira e seu Fernandes, e tirou a minha irmã de lá e entregou para uma mulher chamada Dona Neném. A mãe de Maria de Fátima se chamava Maurinha Cardoso Correia e o pai Antônio Rosa Correia. Eles chegaram a registrar a menina antes dela ser levada, com o nome de Rita Rosa Correia, como está na certidão de nascimento. Mais de 40 anos depois, eis que entra em cena a Arlete. Ela conta que foi adotada por um casal, Joaquim Cândido Fernandes e Maria Isabel de Souza Fernandes. O registro feito na cidade de Taquaral, em Goiás. Eles moravam na fazenda e se mudaram para Redenção, no Pará, quando Arlete tinha 6 anos. Ela sempre soube que não era filha legítima, mas há 15 anos resolveu procurar pela família. Uma coisa você coloca na sua cabeça e cada dia que passa a ansiedade vai aumentando. A pista, apenas 2 nomes da suposta mãe, mas ela não sabe se isso é verdade. Elisa ou Marisa. Mas aí sem sobrenome, sem nenhuma pista. Então, aí fica difícil. Nesta busca pela família, Arlete contou a história em um site. Uma amiga da Maria de Fátima leu e colocou todos em contato. Mesmo não havendo muitas coincidências, todos resolveram fazer o DNA. Nesse caso, o exame vai precisar de uma análise bem aprofundada. Isso porque a mãe de nenhuma dessas pessoas está viva. Portanto, para se confirmar o parentesco, é preciso encontrar um vínculo genético entre todos. Maria de Fátima, os 2 irmãos legítimos, Odair e Edmar, e claro, Arlete, colherão sangue. A vontade é que essa busca termine logo. Muita vontade de ser a nossa irmã, né? E com fé em Deus vai ser. Era um sonho da minha mãe, né? Mais pela mãe, porque eu não conhecia a irmã. Eu era muito pequeno na época que ela adoeceu. Então, aí nós ainda perdeu a mãe, perdeu o pai. E veio essa coincidência e se realizar é um sonho muito grande da minha mãe. E caso o resultado não seja o esperado, quem sabe alguém tenha alguma pista. Se não for, pelo menos a gente agora já está com a nossa história em aberto, quem sabe tanto nós quanto ela não encontre os nossos verdadeiros irmãos, né? E se der positivo, pelo menos a gente já, né, uma coisa que a gente já se realiza e não vou ficar, como se diz, como eu tô, né, continuar da forma que a gente fica na expectativa e na esperança de um dia encontrar, né? Pois é, a Maria de Fátima está aqui, é uma das personagens dessa história. A Arlete, que essa que aparece aqui, não está com a gente porque ela está internada no Hospital Geral de Goiânia. Ela fez uma cirurgia, né? Fez uma cirurgia. E a Luzia Ribeiro, do Laboratório Biocromo. Tudo bem, Luzia? Como vai? Boa tarde. Tudo bem? Joia. Nesse caso, como a mãe da Maria de Fátima e a suposta mãe da Arlete não é mais viva, como é que vocês fizeram isso aí? Então, nós fizemos, esse é um exame bem mais complexo do que os outros, né? Nós tivemos que fazer uma investigação detalhada, inclusive para saber a maternidade e a paternidade. Aí nós levantamos o perfil genético de cada um dos filhos legítimos, para depois inferir o perfil do suposto pai e da mãe, para fazer a investigação. Por isso que os irmãos da Maria de Fátima entraram no exame aí. Justamente, se não fosse assim, não teria como ter sido realizado o exame. O exame é esse aqui. Esse aqui. Agora, Maria de Fátima, no encontro que você teve com a Arlete, o que o coração diz? Bom, eu não sei se é só por causa do emocional, mas diz que a gente tem alguma coisa em comum. Você sentiu? Eu acredito que ela seja nossa irmã. Pode ser que é porque eu esteja emocionada e ela também, né, devido à situação. Agora, ela falou um nome da suposta mãe, o primeiro nome, não é o nome da sua mãe. Não. Ela falou que a mãe dela seria Lisa ou Maria. Não. A minha mãe chamava Maurinha e era conhecida como Conceição. Os pais adotivos da Arlete podem ter falado outro nome também, né? Foi. Agora,
nesse caso aí, a sua mãe faleceu tem quanto tempo? Minha mãe faleceu em 2001. Sempre procurando por essa filha que foi levada. A vida toda. Desde quando ela saiu do hospital, ela passou a vida toda procurando até morrer. E sempre o sonho dela era encontrar essa filha dela. Ela acreditava que ela encontrava quando ela morrer, mas ela não encontrou. Agora, ela foi atrás dessa pessoa que teria levado a Rita? Foi, Olares, só que na época eles falaram que essa mulher tinha ido embora para São Paulo. E na realidade a minha mãe não tinha condição muita financeira de procurar. E nem sabedoria, estudo, nem nada, ela não tinha muito esclarecimento. Então ela procurou na medida que ela deu conta que foi possível para ela, mas ela não conseguiu ter êxito nenhum, né? Agora, você está preparada para não ser sua irmã? Estou sim, porque nós temos que estar preparados para isso. Ela pode ser minha irmã e pode não ser. Mas, de qualquer forma, foi o que você disse ali, né? Quer dizer, a população está tomando conhecimento da sua história agora. Vai que alguém, né, se não for a sua irmã, se a Arlete não for sua irmã, alguém está vendo agora, e põe até o telefone da produção aqui na tela, fala o nome das pessoas com quem vocês ficaram na época. Põe o telefone da produção, se alguém tiver alguma pista, né? Lembrando que nós vamos revelar o exame aqui para saber se é ou não. Como é que eram os nomes dos personagens, com quem vocês ficaram? Bom, na época que era envolvida, era uma tal de Dona Palmira, o seu Fernandes, e era um doutor Brasil, que ele era chefe da Alzego. Se eu não me engano, a mulher dele chamava Comari, mas eu não lembro muito bem. E tinha essa Dona Nenê, que era a que levou a menina, né? Esses os nomes que eu consigo gravar, porque eu era muito criança. Vamos fazer o seguinte, olha só. Então, hoje a gente esclarece se tem vínculo ou não da senhora com a Dona Arlete, mas de qualquer forma, fica a história, o contato. Quem tiver, talvez, alguma pista dessas personagens aí, ó, entre em contato com a nossa produção, 3254-9294. Daqui a pouco, então, a Luzia vai trazer o resultado do exame. Aí nós vamos saber de uma vez por todas, viu? Eu volto, agora sim, vamos colocar um ponto aqui nessa história, né, que envolvendo a Dona Maria de Fátima, que está comigo aqui no estúdio, a Arlete, que está internada no Hospital Hospital Geral de Goiânia, fez uma cirurgia. O que acontece? Para você que está chegando agora na Record, a Maria de Fátima, ela se separou da irmã quando eram crianças, isso há quase 50 anos, e agora surgiu a possibilidade da Maria de Fátima ser irmã da Arlete, que na verdade, quando ela assumiu, foi registrada como Rita. Isso. Aqui está o resultado do exame de DNA. Agora, eu estava lendo aqui, como é que é? Fizeram o exame com a Maria de Fátima, mais 2 irmãos, Luzia? Sim, são filhos biológicos, né? Do suposto pai e da suposta mãe, no caso. Porque são irmãos da Maria de Fátima. Supostos irmãos, né? Porque até então nós não sabíamos se o exame daria positivo ou se negativo. Então está aqui o resultado do exame. De qualquer forma... fica a história contada, né? Porque certamente eu fico imaginando a luta dessa mãe. A luta dessa mãe fica quase 50 anos sem saber cadê a minha filha. A vida toda. Mas ela falava direto? Como é que... Direto, ela nunca esqueceu, ela nunca esqueceu. Minha mãe passou a vida toda, e até o dia dela morrer, na esperança que ela ia encontrar, que Deus ia colocar essa filha de volta. Ela chegou a bater na porta da casa dessas pessoas que teriam ficado com vocês quando ela foi internada? Ela procurou por todos os lados que ela tinha, ela procurou. Só para você entender, você que está ligando a TV agora, tem várias pessoas chegando e não viu a primeira parte da nossa conversa. A mãe da Maria de Fátima, doente, foi internada. A Maria de Fátima foi entregue para uma família e a irmã dela para outra família. Para a filha dessa família que eu fiquei, filha desse senhor que eu fiquei. E os meus irmãos, cada um ficou com uma família. E no decorrer desse tempo, eles foram lá, a Dona Palmira mais o seu Fernando, que era onde a gente morava, o pessoal que a gente morava na casa dele, e pegou a menina e levou para uma outra família, para uma outra pessoa cuidar, que na época chamava Dona Neném. E de lá, simplesmente ela sumiu com a criança e minha mãe nunca mais conseguiu pegar. Esse casal, sua mãe chegou a procurar esse casal? Procurou, a gente morava no lote deles. E eles justificavam que a mulher fugiu da noite pro dia. Você acha que estava escondendo a história da sua mãe? Não, minha mãe apertou demais ela via muito, a minha mãe chorava muito.
E eles falavam só que tinham levado a menina para São Paulo, e minha mãe não tinha condição de ir até São Paulo. Porque a sua irmã ficou com a filha desse casal que você ficou, cuidou de mim. e esse casal repassou para uma outra família. Foi porque meu pai foi lá e pegou com a menina. Eles não tinham culpa, né? Meu pai foi lá junto com essa dona Palmira e pegou a criança. Então, essa filha do Dr. Brasil não tem culpa nenhuma. Porque foi o meu pai que foi lá e pegou. Na época você tinha que idade, Maria de Fátima? Uns 5 anos, mais ou menos, Você acho. consegue lembrar alguma coisa? Qual a última imagem que você tinha da sua irmã? O que você consegue lembrar disso? Eu lembro, nos domingos, aí o Dr. Brasil me levava para casa dessa filha dele para eu brincar com ela. E eu lembro o barracão que ela morava na minha memória. Eu revejo tudo, eu vejo o berço, vejo o quadro, eu tenho perfeitamente o local na minha cabeça. Só que eu não sei deduzir onde era esse lugar, aqui Agora, em Goiânia. Olhando o rosto aqui da Arlete, você consegue de alguma forma visualizar a imagem daquela menina da sua irmã que você convive lá no barracão quando vocês eram muito pequenos ou não? Ela era nenezinha, ela tinha menos de 1 mês quando a minha mãe foi internada. Ela era carequinha. Eu lembro que ela não tinha cabelo, era careca, e ela era bem branquinha mesmo. E eu que olhava ela, eu lembro que eu passava o domingo todo com ela, mas ela era muito bebezinha, ela não tinha 1 mês. A sua mãe não deu vocês pra ninguém, Minha mãe né? não deu, nunca deu, minha mãe nunca deu. Porque a condição financeira da minha mãe não dava, Luares. A gente veio, meu pai veio de Minas pra cá, eu sei que a gente morava com esse povo, que essa dona Palmira e esse seu Fernandes, num lugar que catava papelão. Eu lembro que ela era um depósito de papelão e meu pai construiu um cômodo, a gente morava nesse cômodo. Você lembra do setor aqui em Goiânia? Eu não sei, eu não consigo saber onde era. Na minha Alguma cabeça... coisa perto, uma igreja, um supermercado? Não, na minha cabeça, eu era muito criança. Na minha cabeça, eu só lembro assim, eu tenho uma impressão hoje que seria ali perto da Marginal, sabe, assim, na minha cabeça. Próximo à rodoviária. Ali perto, ali, não sei, naquelas imediações, porque eu lembro que tinha um córrego, parece, perto. E eu lembro que aí tinha esse depósito. Eu lembro que o Dr. Brasil morava numa rua bem acima desse lixão lá onde a gente morava, que era um lixão, um negócio de papel. Tinha uma subida, assim, uma rua subindo. Eu lembro tudo direitinho, mas eu não consigo deduzir onde é. E Nunca apareceu ninguém assim falando, eu conheci, eu fiquei sabendo. Nunca apareceu uma pista até então? Não, nunca. Nós nunca conseguimos nada. Nada assim de concreto, sabe? E aí a minha mãe, a gente cresceu, foi mudando de Goiânia, nós passamos para Aparecida. E minha mãe continuava na esperança que ela ia achar. Às vezes a gente falava assim, mãe, mas como que a senhora vai encontrar? Ela falava, não, Deus vai providenciar. Eu vou encontrar minha filha. E ela morreu sem realizar esse sonho? Morreu sem realizar. Agora, eu fico pensando o seguinte, na época, né, esse pessoal que você ficou, por exemplo, era diretor da Alzego. A Alzego, na época, era o SUS de hoje, né? Era certamente uma pessoa muito bem esclarecida. Certamente, se essa pessoa quisesse, não poderia, né, Luzia? Eu fico pensando. Porque é o seguinte, a Alzego, né, para você ter uma ideia, era como se fosse o SUS, uma Secretaria de Saúde, era um órgão muito importante. Se esse pessoal quisesse, não poderia ter ajudado a sua mãe a localizar essa criança? Eu não sei, Luares, eu era muito criança, eu não sei. Realmente, eu não sei. Porque na idade que eu tinha, eu só lembro do sofrimento. Eu lembro da minha mãe chorar noite e dia, da minha mãe não comer. Isso tudo eu lembro. Agora, só lembrando, a Arlete apareceu na sua vida depois que alguém viu uma reportagem num site de notícias, num portal de notícias, né, onde ela disse que era do interior de Goiás, mas foi criada no Pará. Não, ela foi criada aqui em Taquaral, parece que ela ficou aqui até uma certa idade, não sei se é 6 ou é 16, que a minha memória falha, e depois que ela foi para o Pará. Ela também está procurando a família dela? Tá, eu achei por ela porque ela está procurando a família dela. O que mais bate na sua história com a história da Arlete? A história da mãe dela, que adotou ela, tem um apelido de Neném. E a mulher que levou a minha irmã também chama Neném. E pelas coincidências, assim, Pela idade dela, bate ou não? A idade não bate tanto, porque segundo a mãe dela, que registrou ela, a mãe de criação que registrou ela como ela teria hoje 45 anos. E, na realidade, se ela for minha irmã, ela teria 48. Porque a gente tem um registro da Mas isso aí pode ser uma diferença do registro. Aí ela fala que foi dada, a mãe dela, ela fala que, no caso, ela foi dada na rodoviária. Que a mulher chegou, tinha 4 crianças e deu ela. Tinha 5 crianças e deu ela para essa pessoa, para essa dona Neném.
E não, a nossa história não é essa. Luzia Ribeiro, do Laboratório Biocromo, vai te dar a notícia agora. Quer dizer, o que eu queria muito era que tivesse um final feliz essa história, mas a Luzia vai dizer agora se você, Maria de Fátima, é ou não a irmã que a Arlete também está procurando, Luzia. Na análise de maternidade e paternidade combinada, foram observados 19 lotes autossômicos e 11 lotes do cromossomo X de exclusão alélica entre os prováveis perfis genéticos inferidos da mãe biológica e do pai biológico dos supostos irmãos. Ou seja, conclui-se pela exclusão do vínculo genético investigado, maternidade e paternidade, entre os supostos irmãos e a filha investigante Arlete Maria Fernandes Vieira. Isso quer dizer que elas não têm nenhum vínculo genético. Isso mostra, então, que a Arlete não tem nenhuma possibilidade de ser irmã. Não, nenhuma. Da Maria de Fátima. Não, nenhuma. Nós fizemos tanto a investigação da maternidade, né, através dos filhos legítimos, quanto da paternidade. E não existe nenhum vínculo, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Então, na verdade, as duas histórias continuam em aberto, né, Maria de Fátima? A gente fica triste também, porque deve ser muito, muito difícil você passar a vida inteira procurando um parente e não encontrar. Deve ser muito difícil. Mas, de uma forma, foi válido, né? Porque abriu um leque, porque às vezes, através dessa reportagem que vocês fizeram, dessa oportunidade que você deu para nós, pode ser que a gente possa vir encontrar alguém que viveu essa história, viu essa história da minha mãe. Alguém conheceu. Como é que era o nome da sua mãe? Era Maurinha, mas o pessoal chamava ela de Conceição, Dona Conceição. E o seu pai? Chamava Antônio Rosa. E você não lembra o local que vocês moravam, mas era um depósito de material reciclável. Era Goiânia, era papel mesmo. Eles mesmo. recolhiam papel. Eu lembro que o meu pai, na época, recolhia papel, trabalhava de papel. E minha mãe lavava roupa para os outros. Inclusive, uma foi desse Dr. Brasil. Foi através dela prestar serviço lavando roupa para esse senhor que ele cuidou de mim. Eu vou até fazer um pedido. Você sabe se o pessoal onde você morou são vivos ainda? Eu não sei mais, né? Como é que era o nome deles? Era Dr. Brasil, não, era seu Fernando e Dona Palmira. Eu lembro que ela tinha muitos filhos, mas eu não lembro o nome dos filhos dela. Ele era diretor da Alzego na época? Não, o diretor da Alzego era o Dr. Brasil. Filho desse casal? Não, que é o que cuidou de mim à parte. Ele não tinha nada a ver com a Dona Palmira, mas o seu Fernando. O Dr. Brasil, a minha mãe lavava roupa para ele. E como a minha mãe lavava roupa para ele, a minha mãe arranjou uma tosse. Minha mãe estava com a Rita muito nenenzinha. Aí ele fez o exame, constatou que a minha mãe estava no início de uma tuberculose. Como eu estou falando para você que a gente tinha uma situação financeira muito precária, nem alimentação direita a gente tinha, e o remédio na época para tuberculose exigia que minha mãe tivesse uma alimentação adequada, um lugar adequado para se aquecer, que a gente morava num barracão de papelão, lá que o meu pai fez improvisado. Aí o Dr. Brasil, por piedade, por dó, por complacência, né, por ser um ser humano, ficou com dó da minha mãe, levou minha mãe para o JK e deixou minha mãe lá 3 meses fazendo o tratamento para eliminar a tuberculose. Porque naquela época a doença era contagiosa. Né, e tudo mais. E como a minha mãe tinha, e nós éramos 5 irmãos, e tudo pequeno. E você vê, eu era mais velha, eu tinha 3 anos. Aí ele tinha medo dela contaminar nós. Aí ele aceitou cuidar de mim. E a filha dele, que era casada, não tinha filho, aceitou cuidar da Rita. E o Dimar, meu irmão, foi para casa da madrinha, que tinha madrinha. O outro irmão meu não era nascido, o Odair. Então fica aí, Maria de Fátima. Eu queria primeiro agradecer por você contar a sua história. Né? Se você se identificou com alguma história parecida, tanto da Maria de Fátima quanto da Arlete, liga aqui na produção 3254-9294, conhecer alguém, fale com a Wanda, né? Se você tem alguma pista, alguma informação, mesmo que você não tenha certeza, talvez uma informação sua bate com uma informação da Maria de Fátima e a gente ajuda a fechar esse elo então. Maria de Fátima, muito obrigado. Luzia do Laboratório Biocromo também. Vamos torcer para que a gente consiga realizar o seu sonho de encontrar a sua irmã e da Arlete também de encontrar a irmã dela. Muito obrigado aqui. E você também que tem uma história que depende de um exame de DNA, você pretende comprovar uma maternidade, uma paternidade, quer que a gente te ajude a localizar um parente, a comprovar o parentesco, ligue para cá, a Wanda está aguardando a sua ligação. A Wanda é nossa produtora, 3254-9294, 3254-9294. Você também vai participar do quadro DNA Hora da Verdade.